Bom dia, meninas. É bom estar com vocês de novo. Vamos continuar os estudos, tá bom? Dando prosseguimento, eu não mostrei o capítulo, né? Só mostrei a página. Capítulo 19, tá bom? Vamos falar de divisão de frações. Graças a Deus não é difícil. E amamos matemática, né? Então vai ficar bem mais fácil. Vou mostrar aqui algumas representações, tá bom? Pra gente aprender. Então vamos lá. Vamos efetuar 1/2 dividido por 1/3. Ou seja, vamos descobrir quantos 1/3 cabem dentro de 1/2. Primeiro escolhemos o todo referência. Vamos considerar um todo referência com 6 partes. Isso aqui foi aleatório, tá? Sobre esse todo referência, aplique as frações 1/2. O que significa 1/2? A cada 2 partes eu pinto uma. Então vamos lá. 1, 2, pinto uma. 1, 2, pinto uma. 1, 2, escolho uma para pintar. Acabei pintando o quê? Metade, né? Tinha 6 partes, eu pintei 3. Aqui, 1/3. Vamos lá. 1, 2, 3, pinto uma. 1, 2, 3 já foi, né? Agora, 1, 2, 3. Escolheu outro para pintar. Dei uma olhada. Acabei pintando o quê? 2 partes de 6. Aí ele pede, né? Compare as partes obtidas, quantas partes correspondem a 1/3. Cabem nas partes correspondentes a meio, ou seja, quantos 1/3 cabem em 1/2. Registro o cálculo Registro o resultado na forma de uma única fração. Tá bom, então vamos lá, galera. O que ele está pedindo aqui pra gente? Pra gente tentar, de alguma maneira, sem uma divisão real, tá? Descrever quantas vezes isso aqui cabe aqui dentro. O que está acontecendo aqui? A gente vai usar palavras aqui, tá bom? Não vamos usar cálculos agora para expressar. Então vamos lá. Aqui eu tenho quantas partes pintadas? 3. E aqui 2. Vê se está bem direto para todo mundo que vai caber uma parte inteira dessa mais metade. Por quê? Vamos lá. Uma parte inteira daqui que eu pintei é o quê? 2 de 6. Todo mundo concorda? Só que aqui eu tenho o quê? 3 de 6. Então o que eu quero que vocês entendam aqui, só por uma análise? Se aqui eu pintei 2 de 6, quanto ainda cabe aqui dentro? Metade dessa, né? Qual seria a metade dessa? Mais uma parte de 6. Isso aqui daria quanto? 3 de 6. Eu sei que eu usei um cálculo, tá? Só que eu estou usando esse cálculo aqui só para expressar o que eu estou falando, tá bom? Ainda não é um cálculo matemático. A gente não vai usar esse raciocínio aqui nas contas, tá bom? Isso aqui é só uma representação para que vocês entendam o que a gente vai utilizar para o todo referência. E esse todo referência aqui vai ser sempre muito bom. Vou utilizar ele lá na frente, alguns exercícios, e vocês vão gostar, tá bom? Vamos agora aprender na marra, né? Na matemática braba mesmo, como é que se faz isso. Vamos lá, virando a página. Página 424, tá bom? Aqui tem vamos lá, outro procedimento usado para dividir as frações. Agora vamos aprender de maneira braba, matemática pura agora. Temos um exemplo aqui, né? 2/3 dividido por 3/5. Tá bom? Olha aqui uma maneira que ele fez. O que vocês acham que ele fez? Como é que ele achou esse 10 aqui? Multiplicação de quem? Dos extremos. Olha só a loucura que ele fez aqui. 2 vezes 5, 10. Dividido por quanto? 7 vezes 5, 35. E depois, dividido por 3 vezes 7 dá quanto? 21. Multiplicação dos extremos de novo. E depois, 7 vezes 5, 35. Chegou sempre um denominador de que maneira? Multiplicando os denominadores. Como ele utilizava aqui, como ele chegou no numerador? Multiplicação dos extremos. Não é esse aqui que a gente vai usar, tá bom? Esse aqui tá meio brabo. Segunda maneira aqui que ele ensina, tá bom? Vamos lá. Segunda maneira do livro. 2/7 dividido por 3/5. Então ele faz aqui em forma de fração primeiro. E depois o que ele faz? Uma multiplicação. De quem? Ele quer tornar esse denominador aqui, 3/5, ele quer tornar ele igual a 1. Para quê? Para facilitar a nossa vida na divisão. Tá? Dividir por 1 é muito fácil, a gente sabe. Então vamos lá, a gente aprendeu isso daqui tem 2 semanas. Se eu tenho um número, por quem que eu multiplico ele para chegar a 1? Pelo inverso dele. 5/3. Porque aqui a gente corta, né? 5 no numerador, 5 no denominador.
3 no numerador, 3 no denominador, isso todo mundo corta e sobra 1. Ah, então olha só a malandragem dele. Ele vai multiplicar por 5/3 no denominador e no numerador. É uma boa técnica, né? Então vamos lá. Aqui a gente viu corta, né? Todo mundo. E aqui, 2 vezes 5, 10. 7 vezes 3, 21. Ficou 10 sobre 21 dividido por 1. Galera, qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Tá bom? Aí ele pede pra gente fazer dessa maneira que ele ensinou aqui algumas vezes. O que acontece? Apesar de parecer, como é que eu vou dizer, um raciocínio lógico, não tá tão simples, tá? Essa ideia aqui, o uso desses dois métodos. Então o que eu vou passar para vocês? Um terceiro método, tá bom? Qual seria esse terceiro método? Vamos utilizar aqui embaixo, tá? Separei algumas aqui pra gente fazer e depois a gente vai fazer na aula. Efetue as divisões a seguir e dê o resultado na forma de fração irredutível. O que significa? Tem que estar simplificado. Aí olha só por que eu vou ensinar um terceiro método. Use o procedimento que achar mais adequado. E legal. Então fica a seu critério. A matemática é sua, é você que manda, o que é o mais fácil para você, tá bom? Então vamos lá. O que eu acho mais fácil, nesses anos aí que eu estou dando aula, é o seguinte. 2/7 dividido por 3/5. Repito a primeira, fração. E multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. A gente já viu esse cálculo aqui, né? Vamos lá. E agora, multiplicação. Multiplica quem está em cima com quem está em cima e quem está embaixo com quem está embaixo. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 3, 21. Foi, galera? É tão difícil? Não é tão difícil, né? É até legal, né? Então vamos lá. Mais uma. 5/8 dividido por 1 sobre 2. O que a gente faz? Repete a primeira. Divisão vai virar multiplicação. Multiplicação de quem? Do inverso da segunda. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Aqui a gente pode multiplicar, tá bom? Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 1, 8. Galera, isso aqui é a resposta? Faz parte da resposta, mas não é a resposta. Ele quer na fração irredutível, então a gente deve o quê? Simplificar. São números pares, então vamos dividir por 2. Vai dar 5 sobre 4. Foi, galera. Então divisão de frações nada mais é do que o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Mais uma aqui pra gente terminar esse vídeo, então. Não é tão difícil. A gente vai fazer os demais na aula, tá bom? Fiquem tranquilos. 2/8 dividido por 1/3. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1/3? 3 sobre 1. Fácil, galera? Sim, né? E agora? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 1, 8. Se alguém quiser simplificar aqui, já poderia, tá bom? Como é que ficaria aqui? 1 e 4. Daria o mesmo resultado, tá? Então vamos lá. 6 sobre 8 é a resposta? Faz parte da resposta, mas eu ainda não terminei a questão, tá bom? Para eu terminar, devemos o quê? Simplificar. Por quanto? Por 2, pois são pares. Então, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2 dá 4. Galera, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer 2 exercícios com vocês, tá bom? Sobre a aplicação de divisão de frações. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é o seguinte. Falou em divisão de frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É o melhor método, tá? Eu dei uma olhada no livro. E entre os 3 métodos que foi passado ali, aqui pra gente, né? Um sobre contorno referência. Esse segundo aqui, multiplicação de extremos, uma coisa bem diferente que eu ainda não tinha visto. Esse terceiro eu já vi. Mas é muito cálculo, né? Vocês podem ver a comparação, né? Do meu, aqui, 10 sobre 21, e pro deles. O meu tá bem o quê? Mais simples, mais prático, mais eficiente, mais eficaz. Eu acredito, tá bom? E eu aconselho a fazer desse método. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo.
Só vocês treinarem, galera. Um abraço e até a próxima.